Isso. Prontinho, gente. Então, nós vamos começar hoje corrigindo aqueles exercícios das orações reduzidas. E vocês chegaram a assistir as aulas, os vídeos da concordância nominal da semana passada? Porque aí a gente vai recuperar rapidamente. E eu deixei uma listinha de exercícios para vocês fazerem rapidinho, tá? E depois a gente vai rever o nosso cronograma, porque teve a transferência de atividade, a gente não vai conseguir cumprir exatamente como está lá, então a gente já vê, né? Está todo mundo em ritmo de férias já. Bom, tudo cansado. Todo dessa mundo rotina cansado. só, é dentro de casa, porque a gente tem que ficar dentro de casa, não tanto por causa dos estudos, essa pandemia, né, que está deixando a gente meia irritada, né? Com certeza. Tá joia, Gabriel, obrigada, viu? Bom, gente, então vocês devem ter visto, e aí já faz um tempinho, né? Porque foi na semana retrasada que nós falamos sobre as orações reduzidas. E as orações reduzidas, elas ainda estão ligadas às orações subordinadas, né? Sejam elas adjetivas, ou substantiva, ou adverbiais. Então, vocês precisavam sempre estar recuperando aquele conteúdo. Bom, alguma dúvida a respeito das orações reduzidas? O que vocês acharam? Como que foi fazer os exercícios? Vocês fizeram ou não? Sim, professor, eu achei assim que não está tão difícil, não. Parece que a mente da gente foi abrindo mais, assim, para marcar assim, sabe? Aquele termo que você explicou lá, não achei muito difícil, não. Todo mundo conseguiu fazer? Eduarda conseguiu, Eduarda? Bem mais ou menos, viu? Vamos ver, então. Fernanda, conseguiu, Fernanda? Sim, prof, eu fiz os dois. Vamos ver, vou compartilhar aqui com vocês. Isso. Então, vamos lá. Bom, esse primeiro exercício, nós estávamos com as orações reduzidas e vocês tinham que desenvolver e classificar essas orações, ou classificar e desenvolver, tanto faz. É que acho que ao desenvolver ficava mais fácil de identificar que tipo de oração que era essa, né? Então, vamos lá. A primeira frase que nós tínhamos era esse: é necessário perdoar as pessoas. Esse perdoar as pessoas, que tipo de oração que é essa? Professor, eu copiei, foi o outro hoje que eu li. Professor, você acredita que eu copiei as outras, essa daí? Não. Com a concordância nominal. Você fez a da concordância? Eu não fiz exercício. Boa noite, Leandro. A concordância nominal. E não vi isso daí, lindo. Vamos ver, essa aqui já é da semana retrasada. Já. Vamos lá, então. Como que a gente faria essa frase? Esse perdoar aqui exerce qual função? Quem fez aí? Todo mundo quer Olha, quietinho. sujeito? Isso, então era uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de Infinitivo.
Infinitivo, isso. Será que eu não? Então, percebam que a classificação aumentou, né? Porque aí, além da classificação da oração subordinada, a gente precisa dizer se ela é reduzida de infinitivo, se ela é reduzida de gerúndio ou de particípio. Vou liberar aqui. Bom, como que a gente poderia desenvolver esta oração? Então, lembrando que as orações subordinadas substantivas, de modo geral, elas se iniciariam com a conjunção que. Então, como que ficaria desenvolvida? Então, é necessário que como que a gente poderia desenvolver essa oração? Que se perdoe as pessoas? Isso, que se perdoem as pessoas. Então, aqui a gente teria a forma desenvolvida. Deixar em vermelho, porque depois eu coloco lá no como gabarito para quem não pôde. Tá bom. Obrigada, professora. Depois, a outra, convém regar as plantas. Que tipo de oração que é essa? Subjetiva também? Também uma subjetiva. A gente só tem o verbo, que é um verbo intransitivo, está faltando o sujeito. E é também reduzida de infinitivo. Então, se a gente fosse desenvolver, seria convém que se reguem as plantas, por exemplo. Semelhante à de cima. Depois nós temos os pais, tinha que ser os pais deixavam, né? Não deixavam. Os pais deixavam fazer tudo. Então, essa é uma oração subordinada, substantiva. Ó, então, percebam que aqui a gente já tem o sujeito, que são os pais, a gente tem o verbo, que era deixavam, e aí a pergunta é, deixavam o quê? Para que ele fizesse tudo. Então, essa era uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Então, se a gente fosse desenvolver, os pais deixavam que ele fizesse tudo. Então, aí a gente teria a oração desenvolvida a partir desse que. Depois, nós temos as crianças vão aonde as mandaram. Esse aonde indica o quê? Como que vocês classificaram essa oração? Posso ir falando, gente? Vocês estão aí quietinhos? Que vergonha. Eu copiei. Eu tô copiando. Fica à vontade, professora. Fica à vontade. Leandro? Professora, eu vou ser bem sincero em falar que não. Mas não. Então, Leandro, agora eu fiz a outra e esqueci dessa, não olhei, agora que eu tô olhando aqui. Então, eu vou falando aí, vocês... Vou pedir pelo menos para que cada um vai falando a parte
de desenvolver, porque aí fica mais fácil, né? Peraí, o que a Tiffany escreveu? Que eu perdi ali. Não tá lindo. Tiffany, o que você escreveu ali que eu não consigo ler porque tá uma mensagem em cima? Professora, aqui estava sem som, mas agora eu saí, entrei de novo e tá normal. Resolveu, então. Então tá bom. Bom, então nós temos aqui, ó, as crianças, sujeito, o verbo ir, que é um verbo intransitivo, e ele tem ali uma indicação de lugar. Então, essa oração é uma oração subordinada. Daniela, eu estou em aula, tá bom? Desculpa, a professora está explicando o trabalho aqui, tá? Desculpa. Adverbial locativa, que é aquela que indica lugar. Então, uma oração subordinada adverbial locativa reduzida de infinitivo também. Então, se a gente fosse desenvolver, as crianças vão... Como que a gente poderia fazer? Poderia ser o aonde mesmo, né? Que é a indicação de lugar. E a gente poderia colocar um sujeito, aonde as pessoas as mandam, que aí a gente tem a flexão do verbo, em vez de deixar no infinitivo, a gente flexiona, né? Então, a gente teria uma oração adverbial. Depois, aconselharam-me a desfazer o noivado. Então, aqui, nós temos uma oração subordinada, substantiva. Então, ó, aconselharam, então a gente tem um sujeito que é indeterminado, a gente não sabe quem. Aconselharam quem? Né? Esse me, que é o objeto direto. Aconselharam a quê? Então, a gente tem aqui essa preposição, né? Que vai fazer com que a gente tenha um objeto direto. Então, objetiva, aliás, indireto, né? Objetiva e indireta por conta dessa preposição. E também é reduzida de infinitivo, é desfazer, né? Então, infinitivo. Então, a gente poderia aconselharam que eu desfizesse o casamento, o noivado, por exemplo. Eita. Então, aqui a gente poderia mexer nessa estrutura, né? Essa aqui eu não grifei, mas era essa daqui, desenhar... Oh, meu Deus. Aí, gente. Aqui, desenhar bonecas, né? Então, todos conheciam a mania de Laura, desenhar bonecas. Essa daqui todo mundo lembra, né? 2 pontos ali, uma explicação dessa mania. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva, apositiva, reduzida, também de infinitivo. Então, a gente poderia, todos conheciam a mania de Laura, né? Poderia ser ali como que a gente poderia desenvolver esse desenhar boneca? Que era, poderia ser até que era desenhar bonecas, que era fazer desenhos de boneca, alguma coisa assim. Então, aí a gente tem
a conjunção aqui, né? Vamos falando aí, gente. Depois nós temos, um de seus passatempos é colecionar selos. Então, aqui a gente tem o sujeito, que é um de seus passatempos, tem o é, que é um verbo de ligação. Então, o que vem depois é o... É predicativo? Isso. Então, uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tudo reduzido de infinitivo. Ops. Então, aqui a gente poderia também... Então, um de seus desenhos era que... Eu poderia que colecionasse selos, aí a flexão tanto faz, né? Ou que se colecionem selos, alguma coisa assim. Tanto faz. Desde que o verbo estivesse sendo flexionado. Ia falar alguma coisa sobre... Ah, eu lembrei que quando vocês viram lá a questão das orações reduzidas, né? A gente viu que as orações subordinadas substantivas, elas são realizadas por meio do infinitivo, né? E que é muito mais comum o gerúndio ou o particípio aparecer lá com as adverbiais, né? Por isso que a gente tem visto tantas reduzidas de infinitivo. A maioria aqui eram substantivas. Aí depois, parti com a doce esperança de encontrar meu amor. Então, aqui era uma oração subordinada, substantiva, de que tipo? Completiva nominal? Isso, completiva nominal. Está completando esperança. Então, também reduzida de infinitivo. E aí, a gente tem... partir com a doce esperança, poderia ser de que encontrasse meu amor, por exemplo. Então, completiva nominal, tem aqui a preposição, né? Depois, lamento ter perdido essa oportunidade. Lamento, então, eu lamento, o sujeito está oculto, e lamento o quê, né? Então, se eu pergunto o quê, eu acho uma oração subordinada, substantiva. Objetiva direta? Objetiva direta, e também reduzida de infinitivo. Então, lamento se tivesse perdido poderia ter outras possibilidades, né? Desde que vocês desenvolvam tranquilo. Essa frase aí, ela é reduzida de infinitivo por causa do ter? Isso aqui. Ah, tá. Pelo ter e porque ela não tem a conjunção, né? Ela é ligada diretamente, por isso que ela é chamada de reduzida. Você não usa conjunção e você usa o verbo nessas formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, né? Só liberar aqui. Quem que... Bom, essa daqui, ó, aumentando-se a produção, a exportação crescerá. Essa daqui, ela não é uma oração substantiva, ela é uma oração
Subordinado adverbial? Isso. É. De que tipo? Condicional reduzida de gerúndio. Não é uma condicional. Ah, poderia até ser. Se aumentasse a produção, a Aí exportação. você desenvolveu se aumentasse, né? Pode ser. Ou se for uma condicional, aí você coloca o se. Vou por aqui, então. Condicional reduzida de gerúndio. Então, lembrando que essa é de gerúndio. Então, aí você colocou se aumentasse. Mudando. Se aumenta. Como você colocou, Fernanda? Deixa eu ver, peraí. Se a produção aumentar, a exportação crescerá? Isso, assim. Se aumenta. Se a produção aumentar. Então... É que eu tinha pensado na proporcional. À medida que a produção aumentar, a exportação crescerá. Aí poderia ser uma proporcional, né? Por isso que eu pensei na. Aí teria Eu que ser tinha pensado nisso. à medida que, né? Então vai depender de como vai. À medida que a produção aumentar, aí poderia ser proporcional. Depois, vendo-se perdido, o toureiro gritou por socorro. De que tipo que é essa? Adverbial consecutiva? Adverbial. Consecutiva? Consecutiva não, porque aí a consequência é o gritar por socorro, né? Aí você poderia até colocar causal. Porque se viu perdido, o toureiro gritou por socorro. É verdade. A consequência é o gritar por socorro, então teria que ser causal, né? Então, como se viu perdido, ou como se viu perdido, por se ver perdido, aí teria que. Porque aqui é a causa, né, o que está grifado. É que é muito comum, Fernanda, as pessoas confundirem a causal com a consecutiva, porque elas andam juntas, né? Aí a gente só tem que ver onde é que está o destaque, se o destaque está na causa ou na consequência, né? Nesse caso, está na causa. Então, aqui também reduzida de gerúndio. Aí depois, chegando ao alto da árvore, sacudiu-as fortemente. Então, subordinada. Adverbial temporal? Tipo, quando chegou. Isso mesmo, temporal, reduzida de gerúndio. Então, aqui poderia ser quando chegou ao alto da árvore. E o resto continuaria, né? Temporal. Certinho. Depois, matou as formigas, esmagando-as com o calcanhar. O que seria essa? Talvez uma coordenada? Não? Eu não sei. Porque, tipo, eu pensei assim, ó. Matou as formigas e as esmagou com o calcanhar. Eu não consegui pensar de outra forma. Acho que aí teria que ser o contrário, né? Primeiro esmagou, depois matou. Porque, faz sentido. Matar.
Poderia até ser uma coordenada, oração coordenada, você colocou aditiva? Tinha colocado isso. Reduzida de gerúndio. Ou até poderia, dependendo da construção, poderia até ser uma oração subordinada, adverbial de causa, né? Matou as formigas porque as esmagou com... Talvez modal, né? Tipo, uma modal fica melhor, né? Porque assim, fica um porquê fica estranho. Uma modal, alguma coisa assim. Aí só reconstruir, né? Então, você colocou um E. Matou as formigas e as matou com o calcanhar. E aí... Porque para ser modal, teria que ser... Não tem como colocar uma conjunção, né? Seria o próprio esmagando. Esqueci, reduzida também. Já está aqui o reduzido de gerúndio, né? Mas se deixasse no esmagando aí, a gente teria também a indicação do modo como se matou, né? Ou até mesmo matou as formigas ao esmagá-las com o calcanhar, alguma coisa assim. Depois, é difícil curar o mal sem lhe conhecer as causas. Então, aqui tinha duas orações diferentes. Uma era curar o mal e a outra sem lhe conhecer as causas. Então, tinha que analisar separadamente. Então, a primeira, que é essa curar o mal, seria uma oração subordinada. substantiva, subjetiva? Isso, substantiva, subjetiva. Infinitivo. E depois a gente teria o sem lhe conhecer as causas, que seria o quê? Vou verificar aqui de amarelinho para ficar mais fácil. Uma oração subordinada. Subordinada. Adverbial modal? Adverbial modal, isso. Também reduzida de infinitivo. E aí, como que a gente poderia reescrever essa frase? É difícil Que se cure o mal sem que se conheça as causas. isso, que se cura um mal sem que lhe conheçam as causas. Certinho. Aí ficaria as duas aqui, a primeira em amarelinho e aqui a outra em verde. Vai ficar mais fácil das... Gente, parece que a Emily também tá sem áudio. É que tá tendo algum problema no Meet hoje?
Às vezes a internet. Eu acho que é a internet, professora, porque eu desliguei o Wi-Fi, liguei o 3G, saí, entrei de novo e voltou o áudio. Então é Teve da muita internet. chuva aí? Ah, choveu um pouco sim, viu? Às vezes a chuva atrapalha. Mas eu tenho visto muita gente falar que às vezes o 3G está melhor do que a internet da casa. Aqui também tem Sim, gente que tá bem. a minha cai bastante aqui. Nesses últimos tempos tá caindo mais ainda. Aqui em casa também estava bem ruim. Tem dia que tá meio problemática. Bom, vamos lá então. Aí a outra. Nossa, eu dei bastante, né, gente? Aqui nós temos, ao clarear o dia, descemos da montanha. Então, aqui é uma oração subordinada, Adverbial temporal. adverbial, temporal, reduzida, de infinitivo. Então, como que a gente poderia reescrever? Quando clareou o dia, descemos da montanha. Isso. Certinho. Depois nós temos, terminado o almoço, comentamos as notícias do dia. Que tipo de oração é essa? Eu acho que é a mesma coisa, só que essa daí é particípio. Isso, é adverbial, temporal, reduzida de particípio. Então, aí a gente teria também algo semelhante. Quando terminamos o almoço, comentamos as notícias do dia. Ou assim que terminamos, né, o almoço. Aqui, ofendido pelo empregado, o patrão descontrolou-se. Essa eu acho que eu fiz errado, quase certeza. Eu coloquei oração coordenada explicativa reduzida de particípio, porque na reescrita dela eu coloquei o patrão descontrolou-se, pois foi ofendido pelo empregado. Aí nós vamos. Lembra que quando a gente viu sobre as coordenadas, para elas serem reduzidas, geralmente elas vão ser as aditivas. Então, aqui, a gente vai ter uma relação de causa. Peraí, deixa eu só liberar aqui a Heloísa. Então, ela vai ser adverbial. Causal. Aí, reduzida de particípio. Aí poderia até ser o patrão descontrolou-se porque foi ofendido pelo empregado, ou como foi ofendido pelo empregado, o patrão descontrolou-se, qualquer relação de causa, né? Aí aqui, instituída a pena de morte, o crime diminuiria? O que nós teríamos aqui? Adverbial condicional? Isso, adverbial condicional. É particípio também? Também de particípio. Então, aqui é a ideia de se a pena de morte fosse instituída, né? O crime diminuiria, então aí teria uma condição. E
A estrada a ser construída pelo governo terá 500 metros de extensão. Que tipo de oração é essa? Eu acho que tá errado, mas restritiva reduzida de particípio? Então, é uma adjetiva Ah, restritiva, reduzida de particípio. infinitivo, a ser, Ah, de infinitivo. verdade. Então, aqui, se é uma adjetiva, então a estrada será construída pelo governo. Então, aqui a gente teria uma oração reduzida, aliás, uma oração adjetiva restritiva, né? E esse que como pronome relativo, retomando estrada. Aqui o menino trouxe a gaiola feita na véspera pelo pai, também é semelhante, né? Essa daqui vai ser o quê? Oração subordinada. Adjetiva, explicativa. Isso. Explicativa, reduzida. Agora é particípio, né? Isso, agora de particípio. Então, o menino trouxe a gaiola. Que foi feita na véspera pelo pai. Então, vocês percebam que no dia a dia a gente usa muito a reduzida, né? Nessa situação mesmo. A gente dificilmente iria usar esse que foi feito, a gente iria dizer a gaiola feita pelo pai, né? A gente tende a enxugar mesmo. Então, a oração reduzida é bastante usada. Aí aqui ouvimos a voz da ave cortando o silêncio da mata. Como que a gente poderia colocar? Adjetiva, restritiva. Adjetiva, restritiva. Reduzida de gerúndio. Isso. E aí a gente poderia substituir ali por a voz da ave que cortava o silêncio. É silêncio aqui, gente. Quase acabando. Ernesto não era homem de levar desaforo para casa. Será que é predicativa? Não. Essa daí eu nem fiz, que eu olhei e falei, não sei isso aqui não. Que, ó, a gente tem o sujeito, tem o predicativo, que é homem, não era homem. Esse de levar desaforo para casa é um Complemento? Ela está explicando, homem de levar desaforo para casa, está adjetivando esse homem. Então, é adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Então, aí é Ernesto não era homem que, sei lá, levasse desaforo para casa. Depois nós temos havia muitas pessoas trabalhando no campo.
difícil também. A lógica é a mesma. Também é adjetiva restritiva. Por isso que eu não consegui as duas. É igual. É parecido. Porque aí, havia muitas pessoas que... Trabalhavam no campo. Isso. Foi o último a sair. Restritiva também? Também, isso. Também adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. E aí a gente poderia também, esse foi o último que saiu, por exemplo. Depois, andando depressa, chegará mais cedo. Será que é condicional também? Adverbial condicional? Isso, adverbial condicional. De gerúndio. Então, aí seria se andar, né? Chegará mais cedo. E a última, terminado o jogo, os homens voltaram para casa. Adverbial temporal? Adverbial temporal, reduzida, Particípio. de particípio. Então, ali seriam quando o jogo terminou, os homens voltaram para casa. Perfeito? Tranquilo? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Sim, professor, acompanhamos, tá? Mas mesmo assim, Jesus, só Jesus na causa, amor. Só Jesus na causa? Entra agora, quando amanhã esquece tudo, esquecemos tudo. Depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo novamente, porque realmente ficou distante, né? Porque nós vimos isso na semana passada, na semana retrasada, na verdade. Aí, semana passada, a gente já teve a transferência de atividades, que aí também vai esfriando. E aí, na segunda passada, vocês tiveram aquele vídeo da concordância nominal, né? Então, quem não conseguiu ver ainda o vídeo de concordância nominal, dá uma olhadinha nas regras. São regras, como eu disse, são regras especiais, porque, de modo geral, obviamente que a gente sabe fazer a concordância, né? A concordância nominal, ela envolve gênero e número. Então, se eu tenho um substantivo masculino, singular, o adjetivo, o artigo, tudo que está relacionado a ele vai ter que ser masculino, singular, né? Então, há sempre essa relação. A única coisa é que ali, naquele vídeo, a gente tem alguns casos especiais, quando nós temos, por exemplo, dois adjetivos para um substantivo, ou quando nós temos um único adjetivo para dois substantivos. Então, é importante que vocês assistam. Eu deixei o material também para vocês estudarem. E os exercícios que eu coloquei para vocês hoje. Então, eu não sei ainda se vocês conseguiram pegar, mas
a gente pode tentar corrigir na quarta-feira. O que vocês acham? Sim, Pode ser? sim, E- pode ser. E aí, só para a gente, então, organizar, na quinta, não, na quarta-feira não é online, né? Só se eu deixar, então, para vocês o gabarito, pode ser? Pode ser, deixar para a gente corrigir isso, professora. A Isabelle colocou lá segunda-feira, porque eu confundi. Na quarta eu deixo, então, um gabarito para vocês e a gente começa a falar sobre a concordância verbal. Aí a gente tem algumas regrinhas e na semana que vem a gente faz só uma atividadezinha, só para a gente ter mais algum pontinho, né? E depois a gente já encerra, aí sim, Jingle Bell, cada um pega o seu peru, quem tem dinheiro para comprar peru, do jeito que tá o preço, né? A gente vai ter que comprar um. Misericórdia, eu tô sentindo que a ceia de Natal vai ser em frente ao MIT. Vai ser o quê? Efetivamente, a gente pode fazer uma ceia de Natal aqui, né? Verdade. É só o que tá faltando. Juro. Então, né? Você já Fazer um viu, né? amigo secreto, né? É mesmo, que legal. Ai, meu Mas aí Deus. como entrega o presente virtual? É aí, só o ano que vem mesmo. Deus do céu. Não vou Mas perder a é esperança, né? Não. A gente já está quase encerrando o ano, aí a gente só volta o ano que vem para fechar mesmo, que vai ficar para o ano que vem da parte de regência. Uhum. Tem um conteúdinho, mas eu estava vendo lá no Swap, falta bem pouco mesmo, bem pouco. A gente está com 80 e poucos % já de aulas concluídas, ainda nós temos essa semana e mais semana que vem, então vai ficar faltando um pouquinho para fevereiro. Todo mundo vai poder pular carnaval feliz. Em casa, dentro de Em casa. casa, dentro de casa. Nem dentro não é, é dentro de casa, gente. O povo fala assim, para dentro de casa, é dentro de casa. Casa, exatamente. Legal, né? Mas Tá joia, bom, gente? Vou cansado. parar aqui a gravação. Eu vou colocar o gabarito lá para quem não pôde assistir. E depois coloco o gabarito. Vou deixar para colocar o gabarito da concordância nominal na quarta, para dar tempo de vocês fazerem. Belezinha? Beleza. Aproveitem para assistir e fazer. Porque aí vocês sabem, eu vejo lá no YouTube quantas visualizações, sei o tanto de aluno. E aí, se aparece 3 visualizações, eu sei que ninguém assistiu. Ah lá. Mas A eu professora tô- querendo ganhar dinheiro em cima dos alunos. Nossa, Professora, eu assisto, é que eu não entendo. muito recebidos, muito público depois disso tudo. Ai, gente, mas então tá bom.